Branca de Neve. Que nome tão estranho e tão belo. Sabem por que razão a princesinha da nossa história se chamava Branca de Neve? Já irão ver. Era uma vez, há muitos, muitos anos, uma rainha muito bonita, mas também muito infeliz por não ter tido filhos. Num dia de inverno, quando a rainha apareceu à janela para contemplar o bosque coberto por um manto de neve, picou um dedo no ferro do postigo. O sangue, ao cair sobre a superfície branca da neve, deixou uma mancha de vermelho escuro. Ao vê-la, a rainha exclamou: "Oh, que feliz que eu seria se tivesse uma menina de pele branca como esta neve, com lábios vermelhos como o sangue e os cabelos negros como este bosque de ébanos." Daquela vez o desejo da rainha tornara-se realidade e algum tempo depois teve uma menina muito bonita a quem pôs o nome de Branca de Neve. Infelizmente, muito pouco tempo depois do nascimento da princesa, a rainha morreu. O rei, amargurado, não querendo que a sua filha estivesse sozinha, voltou a casar-se uns anos mais tarde. A nova rainha era muito bela e orgulhava-se da sua beleza, mas detestava Branca de Neve. O rei passava muito tempo ausente do castelo visitando o seu reino. Branca de Neve, por ordem da sua madrasta, nunca saía do castelo e andava vestida de velhos trapos e calçada com os tamancos. A rainha ordenava que lhe dessem as tarefas mais penosas, com o objetivo de estragar a sua radiante beleza, da qual ela sentia muita inveja. A pobre princesa, no entanto, executava as tarefas e não guardava rancor da sua madrasta. Um dia passou perto do palácio um príncipe e encontrou Branca de Neve junto ao poço a buscar água. Apesar das suas vestimentas e o trabalho que fazia não corresponderem ao seu cargo de princesa, ele ficou fascinado com a doce beleza da menina. A rainha, sempre invejosa da beleza de Branca de Neve, contemplava da sua torre as atenções do príncipe para Branca de Neve. Saiu da janela e foi consultar a opinião de um espelho mágico que possuía. Escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço e vem pelas trevas, eu te convoco. Fala! Deixa-me ver tua face. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Famosa é a vossa beleza, majestade. Porém, há uma menina entre nós com tanto encanto e suavidade que eu digo, ela é mais bela do que vós. Pior para ela. Revela seu nome. Lábios como a rosa, cabelos como o ébano, pele branca como a neve. Branca de Neve. Aquilo era o cúmulo para o orgulho da rainha, que decidiu desfazer-se da princesa para não ter rival. Chamou à sua presença o caçador real e ordenou-lhe que fosse passear com Branca de Neve pelo bosque. Devia matá-la e trazer-lhe o seu coração num pequeno cofre. Não podia fazer perguntas. O caçador tinha de cumprir a ordem da rainha, senão morreria. No dia seguinte, de manhã cedo, o caçador acompanhou Branca de Neve ao bosque. A princesa caminhava feliz, cantando e admirando as árvores e os pássaros. Há tanto tempo que não saía do castelo. De repente, uma ameaçadora sombra acercou-se dela. O caçador tinha levantado a sua mão com um punhal para dar o golpe fatal. Mas a sua mão tremeu e ele caiu a chorar aos pés da Branca de Neve, implorando perdão. "Deveis ficar no bosque para sempre", disse-lhe. "Se a rainha souber que ainda viveis, matar-nos-ia aos dois." O caçador, como prova de ter cumprido a ordem da sua soberana, levou-lhe um coração de um pequeno veado. Entretanto, Branca de Neve fugira pelo bosque fora. A noite ia estendendo as suas sombras, que tomavam um aspecto terrível. Os ramos das árvores pareciam garras monstruosas, como querendo agarrá-la, e ela assustava-se ao ouvir os ruídos dos animais noturnos. Estava só e cheia de medo. Tinha fome, estava esgotada. Por fim, caiu rendida e adormeceu. Acordou com a aurora, rodeada de muitos animaizinhos do bosque que a contemplavam com curiosidade. Imediatamente conquistou-os com a sua doce beleza e eles acompanharam-na durante uma longa caminhada que os levou até à clareira do bosque. Foi então que Branca de Neve viu uma pequena casinha muito engraçada. Com grande alegria aproximou-se da porta e chamou, mas ninguém a abriu.
Tentou espreitar por uma das janelas. O vidro estava tão sujo que teve de o limpar antes que conseguisse ver alguma coisa lá para dentro. Mas não havia sinal de vida. De quem era esta casinha? Talvez estivesse desabitada. Por fim decidiu entrar. Empurrou a porta e, perante os seus olhos surgiu uma casa com uma mesa e 7 cadeiras tão pequeninas que pareciam de bonecas. Continuou, curiosa, com os outros animaizinhos e descobriu 7 camas muito bonitas. Dava a impressão que naquela casa só viviam 7 criancinhas. Mas umas criancinhas que alguém devia tomar conta, pois a sujidade e a desordem reinavam em toda a parte. Branca de Neve, antes que os ocupantes da casinha voltassem, decidiu limpar e arrumar tudo aquilo para fazer-lhes uma surpresa. Vocês tiram a poeira. Vocês limpam a lareira. E eu sou a varreteira. Pra quem vai trabalhar. E assim o fez, ajudada por todos aqueles pequenos animais. Uns limpavam o chão, outros os vidros, outros lavavam a roupa no ribeiro ali perto. Quando estava tudo pronto e limpo, a casita apresentava um aspecto acolhedor. Até tinha a lareira acesa com uma panela onde cozinhava um apetitoso guisado. Branca de Neve sentia-se cansada. O dia tinha sido fatigante. Subiu lá para cima e deitou-se sobre 3 caminhas. Adormeceu imediatamente. Entretanto, os donos da casa estavam ainda a trabalhar. Eram 7 anõezinhos que respondiam aos nomes de Mestre, Dengoso, Soneca, Teimoso, Feliz, Zangado e Dunga. No sítio mais oculto do bosque, tinha uma riquíssima mina de diamantes que todos exploravam. Zangado cavava. Mestre comprovava a qualidade dos diamantes. Soneca levava o carrinho de mão. E assim todos, à exceção de Dunga, que por ser o mais descuidado e brincalhão era encarregue dos trabalhos de menor importância. Por fim terminou o dia de trabalho e os anõezinhos voltaram para a sua casa. Quando já avistavam a casinha, pararam assustados. Viam-se luzes lá dentro e saía fumo pela chaminé. Seriam ladrões? Cautelosamente aproximaram-se. Espreitaram pelas janelas. Não se ouvia nenhum barulho. Abriram a porta com grandes precauções. A surpresa foi enorme. Estava tudo limpo. Como podia ser? Vamos matá-lo antes que ele acorde. Mas onde é a cabeça? Por não haver ninguém à vista, entraram. O cheiro a cozinhado que fervia na chaminé chegou às suas narinas, mas não se atreveram a prová-lo. Quem podia ter feito tudo aquilo? Fosse quem fosse, disse Zangado, devia estar escondido lá em cima. Depois de muitas hesitações, decidiram que seria o Dunga a subir até lá acima para investigar. E lá foi, tremendo, o mais novo dos anões. Sobre as camas encontrou aquilo que lhe pareceu ser um fantasma, todo vestido de branco, estremecendo-se. Aterrorizado, Dunga correu disparado, atropelando os seus irmãos que caíram escada abaixo. Todos saíram de casa a correr, como se tratava de um fantasma. O que iriam fazer? Encheram-se de coragem e, armados com pequenos garrotes, subiram dispostos a acabar com o intruso. O lençol cobria completamente Branca de Neve e os anõezinhos, antes de espantar o fantasma, quiseram ver como ele era. Levantaram uma ponta do lençol e destaparam a princesinha. Ei, o que é isso? Ora, é uma moça. Ela é um bocado bonita. Não me mandem embora, senão ela vai me matar. Matar? Ela é quem? Sim, quem? Minha madrasta, a rainha. A rainha? É perversa? E sabe fazer maçã direita? Sei fazer boas tortas e bons pudins. Bons pudins? Viva! Então fica! A história da princesa comoveu os anõezinhos e eles decidiram que Branca de Neve ficaria a viver ali para que a rainha não a pudesse encontrar. Em troca, ela ofereceu-se para cuidar da casa e da comida. Desceram todos muito contentes para provar o jantar que Branca de Neve tinha preparado. Mais tarde, para amenizar o serão, os anõezinhos organizaram uma pequena festa em honra de Branca de Neve. Mestre tocava violino, Feliz dirigia a orquestra, Dunga tocava bateria, Dengoso o acordeão, Zangado o piano, Branca de Neve cantou e todos dançaram alegremente. As horas passaram rapidamente e chegou a altura de dormir. E assim se passaram alguns dias. Os anõezinhos apressavam-se para chegar a casa todas as noites,
felizes por encontrarem-na limpa e arrumada e de provarem os deliciosos petiscos que a princesa lhes preparava. Zangado até tinha deixado de resmungar e convertera-se no mais fiel amigo de Branca de Neve. No palácio, a rainha convencera-se de que era a mais bonita, supondo que tinha morto Branca de Neve. Para satisfazer a sua vaidade, foi novamente consultar o seu espelho mágico. Qual não foi a sua surpresa quando ouviu dizer: Branca de Neve é a mais bela. Mas como se Branca de Neve tinha morrido? Então a rainha soube pelo espelho que ela não só estava viva, como se encontrava no fundo do bosque, em companhia de 7 anões. A rainha, enfurecida ao saber que tinha sido enganada, correu até ao sótão do castelo onde costumava preparar os seus feitiços. Preparou uma poção que a permitiu transformar-se numa velha horrível. Depois, entre risos estridentes, preparou um veneno onde mergulhou uma bela maçã que tencionava oferecer a Branca de Neve. Colocou-a num cesto que continha outras frutas. Saiu do palácio por uma passagem secreta e dirigiu-se ao bosque. Entretanto, a vida na casa dos anõezinhos continuava normalmente. Uma manhã, Branca de Neve saiu até à porta para despedir-se dos seus amigos, dando um beijo na testa de cada um. Foram-se todos embora muito contentes depois de recomendar à princesa que não abrisse a porta a ninguém. Quando já estava sozinha, Branca de Neve começou a executar as tarefas da casa. De repente, apanhou um grande susto ao ver uma velha horrível a espreitar à sua janela. A malvada rainha, muito espertalhona, confirmou primeiro que não estava mais ninguém por ali. Os passarinhos amigos da princesa desconfiaram instintivamente da bruxa. Voaram até ao pé dela e quiseram enxotá-la dando-lhe bicadas. Mas Branca de Neve, que não suspeitava de nada, deixou que a falsa velha entrasse na casa para se livrar dos passarinhos. Os animais, ao ver que nada podiam fazer, partiram velozmente até à mina dos anões para avisá-los de que a Branca de Neve corria grande perigo. Ao princípio, os anõezinhos não compreendiam a que se devia aquele comportamento dos animais, mas finalmente Mestre exclamou: aconteceu alguma coisa à Branca de Neve. Todos saíram a correr montados nos veados. Para casa! Rápido! Não há tempo a perder! Enquanto isso, a bruxa oferecia à jovem, em agradecimento pela sua amabilidade, a sua melhor maçãzinha, que não era outra senão a maçã envenenada. Bastou cravar os dentes na fruta para que Branca de Neve caísse imediatamente no chão. A malvada rainha, conseguindo aquilo que queria, preparava-se para abandonar a casa quando de repente apareceram os anões. Ao verem a princesa estendida no chão, iram em perseguição da feiticeira que fugia por entre os penhascos escarpados. Caiu então uma tempestade que começou a descarregar água, trovões e muitos relâmpagos. Quando tentava trepar pela ladeira, a horrível bruxa ia atirando pedras aos anõezinhos que se desviavam como podiam. Por fim, a bruxa chegou ao cimo da montanha e daí tentou, com a ajuda de um cajado, derrubar um enorme penhasco a fim de espantar os anõezinhos. Mas eis não quando um raio seguido de um trovão ensurdecedor caiu mesmo ao seu lado, partindo o cajado da bruxa e fazendo com que ela perdesse o seu equilíbrio. Com um grito desesperado, a malvada rainha caiu no abismo e desapareceu para sempre. Os anõezinhos voltaram a casa e, julgando que Branca de Neve estava morta, prepararam-lhe um caixão rodeado de flores na clareira do bosque. À sua volta, choravam inconsoláveis a morte da princesinha. E foi assim que os encontrou o príncipe quando passeava no bosque e chegou àquele lugar. Ali estava a princesa dos seus sonhos, a quem ele amava, mas já era tarde. O príncipe ajoelhou-se, aproximou-se dela e beijou-a. E então aconteceu algo maravilhoso. Branca de Neve acordou, abriu os olhos e perguntou o que tinha acontecido. A alegria era imensa. Os anõezinhos e os animais do bosque dançavam e riam ao ver que a sua princesa estava viva. O príncipe tomou-a nos seus braços e levou-a até ao cavalo com a intenção de continuar a viagem até ao seu reino, onde se casariam. Os anõezinhos e os animais do bosque juntaram-se em seu redor e desejaram-lhes felicidades. Branca de Neve e o príncipe afastaram-se a galope em direção ao castelo longínquo, onde viveram felizes durante muitos e muitos anos.